Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a unidade 2, que vai tratar de formas planas, né? Nós vamos agora estudar um pouquinho de geometria. E para início, vamos fazer a introdução ao estudo das formas. Primeiramente, quando nós temos uma forma, uma figura geométrica assim, em que a gente vê que ela é um objeto, em que tem volume, essa figura ela é tridimensional. O que é que quer dizer tridimensional? Ela tem altura, comprimento e largura. São três dimensões. E agora vamos ver a forma plana, que são bidimensionais, ou seja, tem duas dimensões, comprimento e largura. Então, para formar uma figura tridimensional, eu preciso da figura bidimensional, da junção de várias figuras bidimensional. E uma figura tridimensional, ela tem a sua planificação. Então vamos ver aqui, por exemplo, o cubo, a planificação do cubo. O cubo é uma espécie de caixa que todas as medidas são do mesmo tamanho. E aí você observa que ele vai abrindo, abrindo e forma isso, tá vendo? Aqui é a forma planificada, ou seja, aberta do cubo. E observe que nós precisamos de vários quadrados desses, que juntando formou o cubo. Tá vendo? Com a planificação do cubo, obtemos a forma plana quadrada. A planificação do prisma de base triangular, tá vendo? Abriu o prisma e formou essa figura aí. Para fazer o prisma, a gente precisou de um triângulo e de um retângulo. Temos aqui um jogo rápido para vocês fazerem, né? Na página 231. E aí nós vamos, sabendo disso, nós vamos estudar o que é polígonos. O que são polígonos, né? Vamos ver aqui na frente. Primeiramente, nós vamos ver a questão das linhas. Linhas abertas, tá vendo? Os indígenas já usavam essas e usam até hoje essas linhas que não são polígonos porque elas são abertas, elas começam e não fecham em um determinado ponto. Já as linhas fechadas, tá vendo? Os indígenas também utilizavam, não é caracterizada por polígono também, mas elas iniciam e tem um ponto para fechar, tá vendo? E aí vem toda a linha fechada, formada apenas por segmento de reta que não se cruzam, recebe o nome de polígonos. Por isso que eu disse que aqui não são polígonos, mas aqui são, tá vendo? Embaixo, um exemplo de polígonos. Ó, elas são fechadas, elas iniciam e fecham, entendeu? Não tem nenhum lugar aberto nessa figura. E elas são segmentos de reta, elas não fazem curva também. E quais são os elementos de um polígono, né? São os lados, tá vendo aqui lado em azul, os vértices, que são os pontinhos, os cantos, tá vendo? Cada pontinho desse aqui é chamado de vértice. E os ângulos, que são essas aberturas aqui, tá vendo? Dentro da figura, em cima. Esses são os elementos de qualquer polígono. Os lados são os segmentos de reta. Nós chamamos assim, de uma letra a outra, por exemplo, aqui nessa figura, tá vendo? O lado da letra A à letra B é um lado, tá vendo? Esticou da letra A até a letra B, um segmento. É um lado. Da letra B até a letra C, outro lado. E é importante nós botarmos o tracinho em cima. É de onde está começando para onde está indo. E o que são vértices, professor? São as extremidades dos lados, ou seja, os pontos de encontro. Lembra que eu disse que são os cantinhos? Os vértices dos polígonos são os pontos A, B, C, D e E nessa figura. Aí nós temos os ângulos internos, que são aqueles que eu mostrei para vocês. Essas aberturinhas que formam dentro da figura. E para classificar, ó, os ângulos, ó, tá vendo que eles recebem o nome, esses ângulos internos, eles para ser representado precisa ter esse chapéuzinho em cima, tá vendo? Os ângulos internos, eles representam por letra maiúscula com chapéuzinho em cima. E a classificação dos polígonos. Os polígonos são classificados em regulares e irregulares. O polígono regular tem lados, os ângulos, com a mesma medida. Por exemplo, esse aqui, ó. Você sabe que a medida desse canto. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Desse canto tem a mesma medida desse, do de baixo e do seu
é inferior também. Aqui também, todos 1,120 m, aqui 1,60 m. Esses são polígonos regulares. E os irregulares têm pelo menos um dos lados ou mais, um dos lados ou um dos ângulos com medidas diferentes, que é nesse caso aqui, ó, eles são irregulares, tá vendo? De acordo com o número de lados ou de ângulos internos, os polígonos recebem nomes especiais. Conheça. Quando tem três lados, nós chamamos de triângulo, por isso que é três lados, triângulos, três lados. Quando tem quatro lados, nós chamamos de quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. E aí no livro de vocês, vocês podem conferir a lista todinha, ó, com 12 lados, dodecágono, tridecágono com 13 lados, tetradecágono com 14 lados, e assim vai. Aí 19, enneadecágono com 19 lados e 20 lados, e coságono, né? Aí você já tem a lista todinha no livro de vocês. Tem outro jogo rápido, gente, aqui para vocês fazerem, na página 235. Aqui vocês podem passar, só ler por nível de conhecimento. E por falar em triângulo, vamos estudar mais aprofundadamente sobre ele. Os triângulos são polígonos formados por três lados, isso aí você já sabe. Agora, eles são classificados em três, de acordo com a quantidade de medida dos lados. Por exemplo, nós temos o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Aquele que apresenta três lados com a mesma medida, as medidas iguais. Três lados com medidas iguais. Ele é chamado de equilátero. Nós temos o triângulo isósceles, aquele que apresenta dois lados com medidas iguais, tá vendo? Nós temos dois lados, medidas iguais e um diferente. E temos o triângulo escaleno, aquele que apresenta todos os lados com medidas diferentes. Tá vendo? Esse aqui, ó, o verde, não tem nenhuma medida igual. Todas são diferentes. Então ele é chamado de escaleno. E também temos a classificação de triângulos com relação aos seus ângulos. Por exemplo, aqui nós temos o triângulo retângulo. Apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo que forma um cantinho assim. E quando tem esse cantinho com esse quadradinho, com esse pontinho no meio, isso quer dizer que esse ângulo mede 90 graus. E todo ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. E é por isso que esse triângulo retângulo é chamado de ângulo reto. Nós temos o acutângulo, triângulo acutângulo. É aquele triângulo, gente, que apresenta três ângulos internos agudos. O que são ângulos agudos? Aqueles ângulos que medem menos que 90 graus. É tipo pontiaguda, né? Vamos para lembrar sempre. Ângulo agudo, pontiagudo, a pontinha fina. Então, é chamado de acutângulo. E o obtusângulo, o triângulo obtusângulo, apresenta um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo bem aberto, que seja maior que 90. O ângulo de 90 é um canto assim, certinho, um cantinho. Já o ângulo obtuso, ele é maior que o de 90. Tá vendo que a abertura é maior? Então é chamado de obtusângulo, por ele ser obtuso. Aí nós temos outro jogo rápido aqui na 238. Vai para 239. E nós vamos estudar um pouquinho de paralelogramo. Desculpa, os quadriláteros. Paralelogramo é um tipo de quadrilátero. Observe nessa figura que temos vários quadriláteros, né? Quantos quadriláteros a figura apresenta, né? Eu teria que contar. Quadriláteros são polígonos com quatro lados, gente. Assim como os triângulos são três lados, quadriláteros são quatro lados. Eles podem ser classificados aos paralelismos dos lados. Paralelogramos têm dois pares de lados paralelos. Trapézio apresenta um par de lados paralelos. Irregulares apresentam pares de lados paralelos. Então vamos lá. Os paralelogramos que eu acabei de citar, nós temos aqui o quadrado, o retângulo, o losango e o quadrilátero. Nós temos o trapézio, tá vendo? O trapézio tem dois lados paralelos e dois irregulares, tá vendo? E nós temos aqui os quadriláteros irregulares, que não tem nenhum lado paralelo, assim, tudo diferente, tá vendo? Apresenta lados paralelos, não apresenta lados paralelos e não recebe nomes especiais. E aí nós vamos para alguns paralelogramas que recebem nomes especiais
por apresentar característica específica. Por exemplo, o retângulo. E o retângulo, ele apresenta os 4 ângulos internos retos, ou seja, os 4 ângulos dentro dele é chamado de ângulo reto porque mede 90 graus nos cantos. O losango apresenta 4 lados com medidas iguais. Ó, os 4 lados têm medidas iguais, por isso que são chamados de losango. E o quadrado apresenta os lados da mesma medida e os 4 ângulos retos, que são esses aqui, exemplos. Mais um jogo rápido para vocês fazerem, dessa vez na página 240. E o triângulo e quadrilátero no Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça chinês, gente, formado por 7 figuras planas. E aí vocês vão construir seguindo esse passo a passo. E vão postar a foto do Tangram de vocês. Vocês vão cortar o Tangram, uma folha, do jeito que está aqui. Segue esses 14 passos. Depois vocês vão pintar. E com essas peças do Tangram, vocês vão formar uma dessas figuras aqui. Desse quebra-cabeça, tá vendo? Vão tirar a foto e vão mandar no Classroom. E por fim, fazer essa atividade aqui da 242 também, até concluir. Tá vendo? Até você aprender o 245. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima aula.